Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos ver uma mensagem que tem como título: Por que os milagres atrasam ou simplesmente não acontecem? Deus deseja que os seus filhos tenham experiências miraculosas, assim como os cristãos do primeiro século. Logo, se os milagres não acontecem, há algo errado conosco? Não. Se eles não ocorrem, não há culpados, mas, na verdade, há uma explicação para isso. Cada milagre consiste em duas partes: a atuação do poder de Deus e a fé do ser humano. O Salmo 103, versículo 3 afirma que o Senhor é aquele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Esta é a parte do Criador. A nossa está descrita nas seguintes palavras de Jesus: Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, versículo 24. Então nós vamos ver os motivos por que alguns milagres atrasam ou simplesmente não acontecem. Primeiro motivo: a agenda de Deus. Há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque os objetivos dele são diferentes dos nossos. O Senhor se baseia em uma agenda diferente. Deus tem um plano e um cronograma. Geralmente, o sistema que ele adota não coincide com o nosso. E o exemplo clássico dessa realidade, descrito no Novo Testamento, foi quando Jesus permitiu que o seu amigo Lázaro morresse de uma doença. O próprio Salvador estava a alguns poucos quilômetros de distância e poderia tê-lo socorrido facilmente. Devemos lembrar que a agenda de Deus sempre inclui salvação de almas. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, muitos judeus creram nele. Vários aspectos interessantes a respeito dessa passagem demonstram que a agenda do Senhor é diferente da nossa. Primeiro, Jesus deixou claro para todos que aquele milagre era diferente dos demais, porque ele havia preparado tudo deliberadamente para glorificar a Deus e provar aos céticos que tinha sido enviado por Deus e que era o próprio Deus. Deus enxerga em uma perspectiva muito mais ampla. Nós visualizamos apenas uma porção do todo, mas ele vê tudo claramente. Nós vemos apenas em parte. Às vezes, o Criador não age exatamente como pedimos, porque tem em mente um plano muito mais abrangente. Às vezes, os nossos alvos acabam sendo engolidos pelos planos de Deus. Entretanto, quando nossas orações e nossa agenda estão de acordo com os propósitos divinos, colocamos-nos em posição de receber os milagres que o Senhor tem a oferecer. Há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque deseja fortalecer a nossa fé. Em Mateus 17, os discípulos não conseguiram expulsar um demônio. Eles anteriormente haviam curado muitos doentes e expulsado espíritos malignos. Então, por que a sua fé fracassou naquela ocasião? O jovem possesso, de acordo com o relato de seu pai, agia como louco. Talvez esse comportamento bizarro tenha assustado os discípulos. Mas Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos se aproximaram de Cristo em particular e perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio
não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus disse a Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Cristo deseja que creiamos antes de ver o milagre acontecer. O simples fato de cremos que Deus tem poder para cumprir as suas promessas e cremos que Ele o fará ajuda muito para que alcancemos o milagre. Entretanto, muitas pessoas têm dificuldade para isso. Foi custoso até para os discípulos e eles conviviam com Jesus e o viam realizando milagres quase que diariamente. E após a ressurreição do Mestre, não creram que Cristo estava vivo e simplesmente voltaram para a pescaria. Eles não sabiam como agir, nem como crer. O que estavam fazendo naquele barco, no mar de Tiberíades, descrito em João 21? Eles haviam estado com o Salvador ressurreto, e tudo que eles conseguiam pensar era voltar às práticas antigas e ir pescar. Se você percebe que a sua fé oscila quando ora pedindo um milagre, simplesmente siga o exemplo dos apóstolos. Não retorne às práticas antigas. Em vez disso, espere no Senhor e deixe que o Espírito dele habite em seu coração e fortaleça a sua fé. Provavelmente, Deus está apenas esperando que você confie mais nele. E eu tenho a certeza que você verá o seu milagre acontecendo. Também há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque deseja que a nossa confiança amadureça. Podemos ter muita fé de que Jesus nos salvou e está conosco. Todavia, confiar a nossa vida realmente e inteiramente ao controle dele exige que tenhamos grande confiança também. Um exemplo de confiança é certeza. E a Bíblia nos fala em 1 João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Realmente, podemos ter a plena confiança de que Jesus nos ama e nos salva, porque que também provê as nossas necessidades e manifesta milagres por intermédio e de acordo com a sua palavra. Entretanto, se não temos essa confiança, é hora de começarmos a desenvolvê-la. Um exemplo de como os discípulos experimentaram um grande atraso em seu milagre para que Cristo pudesse ajudá-los a amadurecer a confiança foi exatamente na ocasião em que eles foram pegos por uma tempestade em um lago. Passagem essa que se encontra em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Os discípulos tinham fé de que Jesus possuía poderes milagrosos. Entretanto, quando chegou o momento de confiarem a própria vida a tais poderes, a confiança deles mostrou-se muito baixa. Era fácil ter fé em favor da cura de outra pessoa, mas no que dizia respeito a ter confiança de que não afundariam naquelas águas turbulentas e de que o barco não naufragaria, ficaram bem aquém do necessário. E eu pergunto a você, que tipo de tempestade você tem experimentado? Tudo ao seu redor pode estar desmoronando e você clama: Jesus, acorde, ajude-me. Mas não entre em pânico.
Às vezes, Deus permite que o nosso barco chacoalhe. Ele deixa que fiquemos encharcados ou enjoados para que a nossa confiança nele se desenvolva. O Salvador está no barco conosco e não permitirá que afundemos. E eu digo a você, coloque a sua confiança no Senhor Jesus. Talvez Jesus esteja retendo o milagre que você necessita para ajudá-lo a desenvolver em seu íntimo a confiança nele. O Todo-Poderoso deseja que você saiba que não importa o quanto a tempestade esteja intensa, tudo está sob o controle dele. Então, quando o milagre chegar e você estiver prestes a naufragar, imagine o impacto que essa experiência causará em sua vida. Há ocasiões também em que Deus não realiza milagres porque, na verdade, deseja testar a intensidade da nossa devoção. Deus está buscando pessoas que demonstrem intensidade na sua devoção, profundidade em seus compromissos e extrema dedicação para com o que buscam. Veja o caso de Jonas e o seu desejo de escapar da ordem de Deus, indo para Tarsis em vez de seguir para Nínive. Creio que depois de ter sido lançado às águas, por trazer má sorte à tripulação do navio, a devoção de Jonas se intensificou rapidamente. Ele era um profeta e o Senhor queria operar por intermédio dele, mas naqueles momentos em que Jonas lutava pela sobrevivência no fundo do mar e era engolido, ele foi forçado a aprofundar a sua fé ainda mais. Jonas se mostrou bastante dedicado de uma forma bem rápida. Diante da morte iminente, desistiu de fugir do chamado de Deus e, em vez disso, declarou: minha vida está às avessas, mas sei que o Senhor pode me resgatar e não há nada mais importante para mim neste momento do que servi-lo. Quando demonstramos intensidade em nosso compromisso de fé, em nosso amor por Deus e em nosso desejo de servi-lo, podemos pedir-lhe que cumpra o seu profundo compromisso conosco e demonstre o seu intenso amor por nós. Quando Deus vê a intensidade da nossa devoção e do nosso compromisso, isto move a sua enorme compaixão para conosco. Em Mateus 15, 22, lemos a respeito de uma mulher que precisava de um milagre. Entretanto, não era judia, ela era gentia, uma cananeia. E num primeiro momento, Jesus havia restringido o seu ministério aos judeus, porque era o Messias prometido a eles e o cumprimento vivo das profecias que foram entregues àquele povo. Todavia, a filha daquela mulher estava possuída por um demônio e ela precisava que o mestre a salvasse. Pensemos no esforço que qualquer mãe faria para proteger a sua prole. Ela estava determinada e não desistiria. Essa é a intensidade da devoção que Cristo deseja que nós também venhamos desenvolver. Não era diferente com aquela mulher. Ela clamou a Jesus pedindo auxílio e ele sequer lhe respondeu. Mas por acaso isso a deteve? Não. Ela o seguiu, implorando por ajuda, até que os discípulos pediram a Cristo que a mandasse embora, porque aquela mulher já estava importunando. Naquele momento, o mestre se voltou e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E você acha que ela desistiu ao ouvir essa declaração? Não. Sua filha precisava de socorro. A mulher
não apenas continuou seguindo e clamando a Jesus, mas intensificou ainda mais a sua busca. Ela começou a adorar Jesus em meio à sua necessidade. Jesus ficou surpreso com o compromisso daquela mulher e com a sua fé e curou a filha dela. A reação daquela mulher, vinda do mais fundo do seu íntimo, tocou Jesus profundamente e ela recebeu o milagre que desejava. Foi elogiada pela sua grande fé. Esse relato, incluído na Bíblia para ser um exemplo de intensidade que devemos demonstrar para receber um milagre. Há um outro caso de intensidade de devoção, como a do cego Bartimeu, cuja palavra está contida em Marcos 10. Bartimeu estava sentado à beira da estrada. E quando Jesus passou, ele não se deteve, mas quando o homem soube quem estava caminhando por ali, começou a gritar para o Salvador: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus continuou se afastando, mas Bartimeu gritava ainda mais alto, até que o mestre parou. O esforço daquele homem estimulou o amor de Cristo e ele recebeu a sua cura. Também Jacó não aceitava simplesmente desistir. Não importava que os obstáculos aparecessem em seu caminho. Ele trabalhou 14 anos para se casar com Raquel. E uma noite, um anjo do Senhor apareceu a Jacó e eles lutaram até o amanhecer. Por causa dessa luta, Jacó alcançou uma bênção espiritual que mudou toda a sua vida. Há momentos em que precisamos nos agarrar a Deus e lutar para recebermos o nosso milagre. Se você ainda está esperando pela bênção, não desista. Apegue-se ao Senhor e a intensidade da sua devoção moverá o coração de Deus. Então, meu irmão, continue insistindo e você verá o seu milagre em nome de Jesus. Se você desistir agora, estará desperdiçando tudo. Segure firme nas mãos do Todo-Poderoso. Esforce-se um pouco mais. Há ocasiões em que Deus não realiza milagres porque deseja que dediquemos mais energia. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, lemos a respeito de 4 indivíduos que queriam levar um paralítico até Jesus. A casa onde o mestre se encontrava estava tão cheia de gente que não conseguiam ver o Salvador. Todavia, isso não os deteve. Subiram com o homem deitado na cama até o telhado, arrancaram algumas telhas e desceram o paralítico por meio de cordas. Isto é muito mais do que uma demonstração intensa de fé, pois envolve arregaçar as mangas para fazer o milagre acontecer. Isto, sim, é gastar energia. Lembremos também do caso da mulher hemorrágica, citada em Marcos 5. Ela já vinha sangrando há 12 anos. Entretanto, ela ouviu falar de Jesus e pensou consigo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. A mulher não tinha mais energia, mas conseguiu reunir forças e se empenhou até chegar a Cristo. Às vezes, para alcançarmos o nosso milagre, Deus espera que façamos algum esforço. Cristo cumpriu a obra de salvação quando foi para a cruz em nosso lugar. Mas mesmo hoje, Ele pede que gastemos um pouco do nosso tempo e da nossa energia para compartilharmos as boas novas. Alguns pedidos de milagres parecem atrasar ou serem negados por causa do nosso fracasso em reconhecer a maravilha onde ele acontece. Na Bíblia, há o registro de um milagre que aconteceu.
mas levou muito tempo para que os cristãos o reconhecessem como tal. Em Atos 12, lemos que Pedro havia sido lançado no cárcere por ordem de Herodes, que planejava executá-lo para agradar às autoridades religiosas judaicas da época. Cristãos fiéis oravam e intercediam continuamente por Pedro. Herodes havia matado Tiago e os cristãos não queriam perder mais um irmão na fé. Eles estavam desesperados e, nesse desespero, clamaram a Deus dia e noite. Deus enviou um anjo para retirar Pedro da cadeia. Os cristãos não estavam cientes de que Pedro havia sido liberto. Então, eles ouviram alguém bater à porta durante a reunião de oração. Quando eles viram Pedro, não acreditaram naquilo. Primeiro, acharam que a criada estava imaginando coisas. Depois, pensaram que Pedro tivesse sido assassinado e que o seu espírito estava à porta. O milagre que pediram havia acontecido, mas eles não reconheceram. Em outras ocasiões, o milagre já está ocorrendo, mas por algum motivo nos dispomos a aceitar muito menos do que Deus deseja nos conceder. E eu digo a você, mantenha os olhos abertos. Seu milagre pode chegar a qualquer momento, e eu quero que você seja capaz de reconhecê-lo. A questão derradeira sobre os milagres é que todos os cristãos já receberam o maior de todos. Deixamos de ser pessoas sem esperança e impotentes, condenadas a passar a eternidade no inferno, sem Cristo, para nos tornarmos um povo vitorioso e cheio de fé, destinado à glória na presença de Deus para todos sempre. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia de hoje eu te peço, Pai, por essa pessoa que necessita de um milagre. Que ela venha ter fé, confiança, que ela venha reconhecer o seu milagre, que ela intensamente e com devoção tenha esse compromisso, Pai, de continuar orando até chegar a sua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.